Boa tarde, meu nome é Paulo. Eu vou fazer agora aqui a minha apresentação sobre vestibulopatias periféricas. E vamos começar entendendo como que acontece o equilíbrio corporal. Bom, o equilíbrio corporal ele vai pegar a informação de 4 componentes do nosso corpo. A informação do labirinto vai fazer parte da percepção de equilíbrio. A informação visual dos nossos olhos, a propriocepção e a informação que é dada pelo cerebelo. Dessa forma, vai ocorrer um processamento central em que o cerebelo ele vai receber informações vestibulares, informações visuais e informações da propriocepção, e essas informações elas vão ser processadas nos núcleos vestibulares e cerebelares, fazendo com que esse processamento gere de volta uma resposta motora pelos neurônios motores que vão enviar informações de contração de postura e de movimento ocular e movimento postural para correção da postura e manter a ortostase. E também para que não ocorra tontura com o movimento ocular. Bom, o que seria a tontura então? A tontura ela vai ser aquela sensação da alteração do equilíbrio corporal. Então, a gente vai poder dividir essa alteração do equilíbrio em 4 possibilidades: uma vertigem, um desequilíbrio, uma síncope ou uma pré-síncope, ou a tontura não vertiginosa. Bom, episódios de tontura em geral vão ser mais frequentes no sexo feminino e a maior parte dessas tonturas vai ter uma causa vestibular, seja essa causa central ou periférica. A vertigem, então. As causas de tontura derivadas da vertigem, as principais, vão ser a vertigem posicional parosística benigna, ou conhecida também como VPPB, a neurite vestibular, a hidropsia endolinfática, caracterizada principalmente pela síndrome de Menier, as labirintopatias metabólicas hormonais, a labirintopatia metabólica e hormonal, desculpa, a migrânia vestibular, as síndromes cervicais, a ototoxicose, cinetose, fístula perilinfática e paroxismia vestibular. Dessa forma, é importante frisar de que a vertigem e a tontura elas não são doenças, elas são sintomas que vão estar presentes em outras doenças. Bom, e como é que a gente vai diagnosticar essa tontura? Como é que a gente vai avaliar? Na anamnese, a gente tem que fazer uma investigação baseada nisso. A gente tem que perguntar em relação ao tempo de evolução, como é que, há quanto tempo a pessoa tem essa tontura, se está piorando, como é que vem esses sintomas, se é súbita, se é insidiosa, se tem outros sintomas associados a essa tontura, quais são os fatores desencadeantes, se tem algum fator desencadeante, se tem outras doenças associadas, se ela acontece devido a hábitos alimentares, se esse paciente tem uma história pregressa de episódio de tontura anterior, se tem uma história familiar com parentes que tenham tontura, qual o grau de debilidade desse paciente, o quanto essa tontura prejudica o dia a dia desse paciente. É importante no exame clínico desse paciente. Além da anamnese, deve ser analisado o exame otorrinolaringológico, devem ser observados também a presença de nistagmos, que podem ser observados com o teste de acompanhamento ocular pelo dedo, mas são mais facilmente vistos através do óculos de Frenzel, que vai focalizar de forma melhor o movimento dos olhos e vai ser mais fácil de perceber alguns nistagmos que não seriam tão facilmente perceptíveis no diagnóstico clínico normal. Lembrando que os nistagmos horizontais eles têm uma tendência maior a serem de origem periférica, a ter causas principalmente dos canais semicirculares, enquanto nistagmos verticais e nistagmos rotatórios têm uma tendência maior
a ser de causa central. Bom, além de analisar nistagmos, nós podemos fazer provas de equilíbrio estático e dinâmico, como a prova da marcha e a prova de Fukuda. Além de fazer também os testes de head shaking e head thrust, nos quais você vai provocar o reflexo de acompanhar o olho com o movimento da cabeça e ver se esse paciente está com algum comprometimento desse reflexo, ou se desencadeia algum nistagmo por esse reflexo. Além disso, fazer prova de posicionamento, se esse paciente tem alguma posição que ele costuma ter nistagmo, deve ser feita uma prova de posicionamento para ver se consegue reproduzir esse nistagmo clinicamente. Fazer testes cerebelares, como o teste de Romberg, avaliar os pares cranianos através de testes para cada par, fazer a medida da pressão arterial em decúbito e em ortostásia, também é importante para avaliar a possível tontura devido à pressão arterial baixa. Bom, em relação aos exames complementares, é importante que se façam testes auditivos e, principalmente, os testes voltados mais para a área de vestibulopatias periféricas, que vão ser o VNG, o vectoeletroencefalografia, que analisa principalmente o canal semicircular lateral, o teste do impulso cefálico com vídeo, que vai fazer uma análise dos canais semicirculares em si, a resposta deles, e o teste do potencial evocado miogênico vestibular, o VEMP, que vai ver como estão o sáculo e o utrículo. E também é importante fazer a eletrococriografia para ver um possível diagnóstico de hidropsia endolinfática. Bom, como eu tinha falado anteriormente, uma das principais causas de vestibulopatia é a VPPB. Ela vai ser a causa mais comum, inclusive, de disfunção vestibular periférica. Ela é mais comum em idosos, principalmente acima dos 70 anos. Por volta de 30% desses idosos já tiveram um episódio de VPPB, mas o pico em si de incidência vai ser dos 50 aos 60 anos de idade. E ela vai ser uma doença que vai afetar os canais semicirculares e vai afetar principalmente o canal semicircular posterior, sendo quase que de 85 a 95% dos casos, enquanto o canal horizontal vai estar ali de 5 a 10% dos casos, e o canal anterior é mais raro, menos de 5% dos casos vão acometer o canal semicircular anterior. Quase metade dos casos de VPPB vai ser idiopático, mas nessa outra metade você pode encontrar uma causa, seja um trauma, uma neurite vestibular, uma insuficiência vértebro-basilar ou um repouso prolongado que pode acabar causando essa doença. Bom, como é que pode ser explicada a fisiopatologia da VPPB? Bom, vai ocorrer uma ductolitíase e uma canalolitíase, de forma que na ductolitíase os otólicos são cálculos do utrículo, eles vão estar aderidos, vão ficar aderidos à cúpula ampular. Normalmente eles ficam aderidos ao utrículo, mas eles vão se desprender e vão ficar aderidos à cúpula ampular do canal semicircular. E com o movimento da cabeça, eles vão acabar se movimentando para dentro dos canais semicirculares, fazendo com que esse paciente tenha um nistagmo por causa disso. Isso vai acabar fazendo com que esse paciente tenha crises curtas de vertigem por mudança de posição da cabeça, sem nenhum sintoma auditivo, e a bilateralidade ela vai ser rara nos casos idiopáticos, mas ela pode acontecer. O diagnóstico e o tratamento ele vai ser feito principalmente por manobras de posicionamento da cabeça, além dos testes VEMP, VRIT e
e VNG. Principalmente o VRIT, que vai analisar todos os canais semicirculares. E bom, dos testes de posicionamento da cabeça tem principalmente o teste de Dix-Hallpike e o teste de Hedgerow para fazer diagnóstico, e o teste de Epley com uma manobra de tratamento para reposicionar esses otólicos para fora dos canais semicirculares. Bom, já a hidropsia endolinfática vai ser uma causa de tontura em que vai ocorrer o aumento da pressão do sistema endolinfático da orelha interna, de forma que esse paciente vai ter uma tríade de sintomas, que é conhecido como síndrome de Meniere, que vai ser a hipoacusia, a vertigem e o zumbido. Além disso, esse paciente pode ter uma plenitude aural. Mas esses 3 sintomas, principalmente, são característicos da síndrome de Meniere, lembrando que a síndrome de Meniere ela vai ter uma causa a qual você pode encontrar nesse paciente. Já a doença de Meniere é justamente os casos da síndrome de Meniere nos quais a causa não é encontrada. É a síndrome de Meniere idiopática. Bom, em relação à doença de Meniere, nela vai ocorrer uma distorção do labirinto membranoso por acúmulo da endolinfa, na qual vão ocorrer crises de vertigem, e essas crises elas podem durar de 20 minutos até mesmo 24 horas, nos quais a frequência é bastante variável, ela pode acontecer de 2 vezes por semestre até 1 vez por ano, ou pode ser mais frequente, e esse paciente ele vai ter zumbido, vai ter plenitude aural, vai ter uma disacusia neurosensorial flutuante e também podem estar presentes sintomas neurovegetativos. No início, os sintomas eles são meio vagos, é meio difícil diagnosticar essa doença no início, porque os sintomas vão ser cocleares ou vestibulares isolados, no qual o paciente ele pode ter ali uma plenitude aural ou um zumbido. Então, são sintomas que podem ser de muitas doenças. Às vezes é difícil de você pensar em doença de Meniere nesses casos. Mas, posteriormente, esse paciente já vai começar a apresentar um desequilíbrio, uma hipoacusia e um zumbido permanente. Essa doença ela pode ser bilateral, em até mais ou menos 30% dos casos, e essa diferença do início dos sintomas para posteriormente é porque a doença de Meniere ela vai começar afetando a cóclea e ela vai subindo para o sacro, depois para o trículo e, por fim, para os canais semicirculares, tendo, então, nesse caso, os sintomas de desequilíbrio. O tratamento da doença de Meniere ele vai ser sintomático. Então, na fase aguda, em que o paciente está tendo a tontura, está tendo os zumbidos, está tendo outros problemas, você vai dar supressores labirínticos, você vai fazer uma análise geral desse paciente, se ele precisa de antidepressivos, você pode usar antihistamínicos também para controle das crises. E na fase crônica, você pode usar dietéticos, pode ser feito apoio psicológico desse paciente, podem ser utilizados também beta-estatina e a reabilitação vestibular. Nos casos refratários, pode ser considerada a realização de um tratamento cirúrgico, por uma descompressão do saco endolinfático, ou por uma labirintectomia química ou cirúrgica, ou até mesmo, em alguns casos, fazer neurectomia do nervo vestibular. Bom, já a cinetose, também conhecida como motion sickness, ela vai ser a tontura de movimento. Ela vai ser, um paciente vai sentir tontura, fraqueza, mal-estar, náuseas, vômitos, e esses sintomas eles vão aparecer determinados pelo movimento do corpo ou pelo movimento do ambiente. Por exemplo, quando o paciente está num barco, se mexendo com as ondas, ou então quando o paciente está subindo uma serra, por exemplo, no banco de trás de um carro, em que ele vai ter esse movimento e vai ocorrer um conflito sensorial do processamento central do equilíbrio, em que o seu cérebro ele fica confuso com o movimento de ida e volta acontecendo e acaba gerando essa tontura. O tratamento ele pode ser medicamentoso, em que pode ser utilizado meclizina ou dimenidrato
para evitar essas crises de tontura. Você usa o medicamento antes de ir para esse lugar em que você sabe que você vai ter cinetose, justamente para evitar os sintomas. Além disso, pode ser feita também a reabilitação vestibular. A tontura medicamentosa também é importante. Ela pode ser episódica ou flutuante, além de também poder ser reversível ou irreversível. E os principais causadores vão ser através da sedação, em que o paciente ele vai ter problemas na orientação espacial dele, e esse tipo de tontura vai ser causada principalmente por benzodiazepínicos. A tontura também pode ser por supressão vestibular, em que no uso de supressores vestibulares, o uso prolongado desses medicamentos pode acabar comprometendo a compensação vestibular, causando tontura nesse paciente. A ototoxicidade também pode causar tontura, pode acabar causando perda bilateral da função vestibular. E ela pode ser causada por aminoglicosídeos, alguns quimioterápicos, aspirina, diuréticos de alça também. E no teste Wenger, pode ser identificado hipo ou arreflexia bilateral na prova calórica e assimetria nas provas rotatórias nesses pacientes que são acometidos por ototoxicidade. E, por fim, os medicamentos também podem causar toxicidade cerebelar, que iria causar tontura, desequilíbrio, ataxia, nistagmo, geralmente reversíveis, e vão ser causados por anticonvulsivantes. E também os medicamentos antipertensivos, hipoglicemiantes, alguns antidepressivos e vasodilatadores podem acabar causando hipotensão ortostática ou hipoglicemia, podendo gerar episódios de tontura ou síncope.